Olá, amigos e amigas! O tema de hoje do canal Palavra do Cristão será Maturidade Espiritual. Primeiramente, devemos relembrar que cristão é todo aquele que segue a Cristo e o aceita como Senhor e Salvador. Dito isto, para alcançar a maturidade espiritual, devemos ser imitadores de Cristo, ou seja, tentar ser como Jesus. Isso não significa que seremos iguais ou mesmo semelhantes a Ele, pois isso é impossível. Mas, como Jesus diz a seus discípulos na passagem de João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Assim, o verdadeiro cristão poderá fazer coisas ainda mais grandiosas que o próprio Cristo, bastando apenas crer nele. Para atingir esse grau de maturidade, no entanto, é preciso entregar-se inteiramente a Deus, abandonar-se em Jesus e não mais ter em si as preocupações do mundo. É preciso buscar primeiramente o reino de Deus para que tudo mais seja dado em acréscimo, como é ensinado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Ser maduro espiritualmente é conhecer as limitações, bem como os dons espirituais individualizados, isto é, cada pessoa possui um dom específico que se manifesta na caminhada. Reconhecendo os dons e as limitações, tornamos-nos mais fiéis e rejeitamos sentimentos humanos vis, como a inveja, o orgulho, a soberba, a vaidade e a falsidade. A maturidade espiritual plena é um processo contínuo de aprendizado, que percorrerá, portanto, toda a nossa existência terrena. Em Filipenses capítulo 3, versículos 12 a 14, Paulo diz o seguinte: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A maturidade espiritual não é alcançada do dia para a noite. É uma busca que por fim nos levará a um conhecimento profundo de nós mesmos e do nosso chamado. Para que ela seja alcançada, é necessário darmos prioridade a Deus e todas as outras pessoas e ou coisas serem deixadas de lado. Isso não significa que deixaremos de amar o próximo ou mesmo os nossos familiares, mas que Deus sempre será colocado de fato em primeiro lugar em nossas vidas. Isso nada mais é que seguir o primeiro mandamento, que se traduz em amar a Deus sobre todas as coisas. Em outras palavras, a maturidade espiritual só é alcançada quando formos obedientes a Deus e perseverantes na missão a nós confiada. Para pormos em prática tais atitudes, devemos procurar nos fortalecer para o bom combate. Para tanto, a leitura bíblica é algo fundamental, bem como a oração, a comunhão e o exercício do cristianismo. Mas o que significa o exercício do cristianismo? Significa literalmente mostrar-se cristão, seja no cumprimento da missão confiada em pastorais ou ministérios, seja na prática cristã diária. Sempre se deve ser feita a seguinte pergunta: o que Cristo ou os apóstolos fariam nessa situação? Contudo, para lutarmos o bom combate e guardar a fé, devemos estar em estado de graça, ou seja, nos reconciliarmos com Deus. De tal forma, precisamos andar no Espírito, como nos ensina a passagem de Gálatas, capítulo 5, versículo 16, ou seja, caminhar de mãos dadas com o Espírito de Deus. Para que desenvolvamos essa intimidade com o Altíssimo, se faz necessário colher o fruto do Espírito, que são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a delicadeza no trato com os outros, a fidelidade, a brandura, o domínio de si próprio, como nos ensina o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Interessante destacar que o texto enfatiza no final que para aqueles que vivem desta maneira, a lei nem sequer tem necessidade de existir. Isto é, quem anda no Espírito é protegido e abençoado por ele, sendo separado dos demais. E ai daqueles que maltratarem os seus ungidos ou fizerem algum mal aos seus profetas, como fica subentendido
na leitura de 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 22. Ao final, podemos entender que ser maduro espiritualmente significa estar cheio do Espírito, ao ponto de transbordar essa graça para outras pessoas, servindo de espelho ou de inspiração, sendo obediente a Deus e colocando nossas vidas em suas mãos, para que seja feita a sua santa vontade. A morte de cruz não tornou apenas possível o acesso ao céu, mas também edificou aqueles que desejam seguir a sã doutrina. De tal modo, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, como é lido em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. No mesmo livro, em seu capítulo 1, versículos 5 a 8, ainda é ensinado: por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, para sermos maduros espiritualmente, devemos desenvolver a graça, o discernimento e o conhecimento do nosso Senhor Jesus. Com tais atributos, poderemos transformar o fruto do Espírito em uma característica nossa, e a intimidade com Deus será mera consequência. Eu encerro mais este vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Até mais!